Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. A gente está aqui voltando com Rosa dos Ventos, né? No nosso 9º episódio, é um episódio em formato de debate hoje, com um tema muito querido dentro do progressismo, dentro do campo trabalhista, que é o ecotrabalhismo. Mas antes eu vou dar um pouco de, assim, vamos dizer assim, fazer uma introdução com vocês sobre a temática que a gente vai debater hoje nesse programa. A gente tem, o nosso planeta, ele está passando por uma grande aceleração na urbanização, né? A gente tem nos últimos 30, 40, 50 anos esse processo se acelerando de uma forma muito eficiente. A gente tem mais ou menos 4 bilhões de pessoas, mais da metade da população global está nessas cidades maiores, sofrendo todas as consequências que estão relacionadas com esse processo de urbanização, seja o ar poluído, a infraestrutura inadequada, serviços públicos defasados, sobrecarregados e a ocupação desordenada do solo. Junto a isso, a gente tem um aumento da ocupação de áreas impróprias, periféricas e um serviço de transporte coletivo insuficiente, saneamento básico que geralmente não chega para todo mundo de forma igual. E com a Covid-19, né, a gente sabe que esse efeito é ainda mais devastador, né, o impacto dessa pandemia é ainda mais devastador nessas áreas urbanas, principalmente nas partes pobres, né, e que são muito povoadas, especialmente para as pessoas que vivem em áreas irregulares e favelas, porque nessas regiões, geralmente, o saneamento, né, como eu já fui dito antes, é pobre, né, e sem nenhum distanciamento, porque é tudo muito aglomerado. Essas pessoas, né, estão muito vulneráveis nesse processo todo e com uma dificuldade muito grande de se proteger, seja dentro da comunidade ou seja na hora que saem para trabalhar. A partir disso, a gente tem uma noção de tornar as cidades inclusivas, seguras e resilientes, e principalmente sustentáveis, para ontem. De forma que a gente possa dizer não só na questão ambiental, mas economicamente e socialmente também. Diante disso, né, hoje a gente vai entrar numa série de programas onde a gente vai estar apresentando o ecotrabalhismo do Partido, né, Democrático Trabalhista, né, o PDT, falando sobre a necessidade de cidades mais resilientes e de como o ecotrabalhismo percebe essa perspectiva, pelos olhos de duas de suas lideranças, a Bárbara Panzeri, não sei se eu falei direito, né, e o Iberê Moreno, que já sei toda a história desse nome incrível. A Bárbara Panzeri é mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e graduada em Relações Internacionais pela USP. Fez intercâmbio para a Foundation National de Science Politique em Paris. Politique em Paris, será? Se especializou em Design para Sustentabilidade pelo Gaia Education e em Advocacy e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou na Secretaria Municipal de Gestão de São Paulo, na Gestão Haddad e compõe o coletivo Faz Diferença, discussões sobre desigualdades. É jovem, eu não sei o que é isso, depois tu explica, e faz parte da iniciativa Brasilianas por Mais Mulheres na Política. Atualmente é presidenta do ecotrabalhismo no município de São Paulo, membro da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, do PDT São Paulo, e foi candidata a vereadora em 2020, trazendo como bandeiras prioritárias saúde mental, desenvolvimento sustentável e trabalho. É um currículo e tanto, né? O Iberê Moreno, eu sei que o currículo é um grande currículo também, porque ele já me contou esse grande currículo dele numa grande conversa que a gente teve, mas ele foi mais sucinto na informação. Ele é professor de História Política nos cursos de Relações Internacionais e Comunicação, coordenador EAD de Ciências Sociais, Geografia e História, presidente estadual do Ecotrabalhismo Paulista e jardineiro de quintal e dormadora de minhocas. Sejam muito bem-vindos. Desculpa nas pronúncias ali, porque não deu tempo de eu ler esse enunciado enorme de vocês, então eu acabei só aqui abrindo na hora de apresentar vocês. É um grande prazer estar com vocês aqui para a gente poder introduzir essa nova frente dentro do PDT, né, que é fundamental, diria assim, né,
para a gente construir um partido mais forte, dentro desse novo panorama que a gente vai ter, principalmente a partir, né, desse ano, do ano passado, com o enfrentamento da pandemia. Eu estou muito feliz de receber esses meus 2 primeiros convidados aqui falando sobre ecotrabalhismo. Então, essa série de programas a gente vai estar introduzindo o ecotrabalhismo para o grande público, né? Para todo mundo que quiser saber e também para a militância pedetista, que eu já sei, assim como eu, que não conhecia o ecotrabalhismo. Então, eu vou começar, né, perguntando para a Bárbara, né? Primeiras damas, não sendo machista, mas por ordem alfabética. Bárbara, o que é sustentabilidade para ti, né? E depois eu insiro o Iberê na mesma pergunta, né? Ele pode dar continuidade ao debate. E por que todos os cidadãos que moram em cidades deveriam se preocupar com a sustentabilidade na cidade? Seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui. Legal. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia a todas e todos que nos acompanham. É um grande prazer estar aqui. Agradeço muito, Vinícius, pelo convite. Eu e o Iberê, a gente tem longas trocas e é a primeira vez que a gente está fazendo uma conversa juntos aqui, uma live. Então, dou aí as boas-vindas para o Iberê também. Prazer estar aqui contigo, Vinícius. Acho que você trouxe uma bela apresentação do nosso tema, né? A gente vai abordar aqui temas como desenvolvimento sustentável urbano. Então, começar por essa pergunta inicial, acho que faz todo sentido. Acho que quando eu penso em sustentabilidade, né, a gente, nos anos recentes, a gente ouviu muito o termo da sustentabilidade com aquela definição clássica, né, que a gente pensar que é quando a gente consegue atender as nossas necessidades sem que a gente possa comprometer as necessidades futuras, das gerações que estão por vir. E eu gosto dessa definição, ela é uma definição bem clássica, que abarca alguns dos conceitos, mas acho que é legal a gente ir um pouco além dessa definição clássica. Para mim, nos últimos anos, como a Vinícius trouxe aqui, eu fiz parte de uma extensão aí de um ano, que foi o Gaia Education, e a gente aprendeu ao longo de 6 meses, na teoria, e depois a gente pôde vivenciar na prática, ir para uma ecovila e viver em comunidade ali, quais são todas as dimensões da sustentabilidade. Eu acho que tem 3 grandes dimensões clássicas, aquele famoso tripé que no mundo corporativo empresarial se ouve muito falar, né, que é o economicamente viável, ambientalmente correto, socialmente justo. Esse tripé, ele aborda 3 dimensões importantes, que é social, econômica e ambiental. E eu gosto de pensar na sustentabilidade a partir disso. Na minha vida hoje ganhou um significado maior após o Gaia, após eu passar a viver em um co-living, pensando em todas as consequências da nossa vida e como a gente pode ter uma relação saudável com tudo que nos cerca, né? Então, para mim, sustentabilidade tem a ver com a gente viver, sim, uma vida sem que a gente comprometa as gerações futuras e que a gente possa pensar nisso, não só a nível individual, mas a nível coletivo. Né? A natureza está integrada à nossa vida. Eu já tive a oportunidade de passar algum tempo em zonas mais rurais, mais próximas da natureza, e acho que impressionante como a gente muda a nossa concepção do que é a relação com a natureza. Muitas vezes, quando a gente vive em grandes cidades, em prédio, hoje estou aqui em um prédio cercado de concreto, a gente esquece onde o sol nasce, onde ele se põe, qual que é o ciclo da lua e como ele impacta na nossa vida, nós mulheres, nosso ciclo menstrual está conectado ao ciclo lunar, o ciclo da agricultura está conectado ao ciclo lunar. Então, acho que a gente pensar a sustentabilidade tem a ver com a gente pensar que somos no caso, somos Gaia, somos a Terra, e como que a gente se conecta a partir de todas essas dimensões, seja ela ambiental, cultural, econômico, social. Indo para a segunda pergunta, para tentar não me estender tanto, você falou, por que os cidadãos que vivem nas cidades devem pensar no desenvolvimento sustentável, na sustentabilidade? Acho que vou além, né, os cidadãos, não só os que vivem em grandes cidades, mas qualquer cidadão, qualquer habitante desse planeta aqui que a gente coabita, deveria se preocupar com esse tema, porque ele impacta na vida de todos nós, né? Então, tem dados, aí você trouxe grande parte da população vivendo em cidades, a gente tem hoje 70% da população mundial vivendo em cidades, no Brasil 80% vivendo em cidades, e a gente tem uma projeção aí de que nos próximos anos, né, com o crescimento global, a gente tem aí 300 cidades que podem deixar de existir já nos próximos 70 anos. Né, e são mais de 40 megalópolis que comportam 10 milhões de habitantes. Então, quando a gente pensa na vida na cidade,
tem uma infinitude de dados e de pesquisas sobre como aquecimento global ou outros temas ligados ao desenvolvimento sustentável podem impactar a vida nas grandes cidades, mas, como eu disse, não acredito que é só nas grandes cidades. O campo também já está vivendo períodos de secas, que antes eram determinados períodos. Hoje a gente já tem extensão. Eu cheguei há pouco tempo da Chapada dos Veadeiros, minha irmã está vivendo lá e eu fui passar um tempo, e lá a gente já teve um período de seca maior do que no ano anterior, né? Pegando um exemplo aqui. Então, a gente tem mudanças importantes acontecendo a partir das consequências das nossas ações, sejam elas nas grandes cidades ou não. Acho que, para finalizar, tem toda uma agenda importante a ser discutida. Não sei se a gente vai ter espaço aqui, que é discutir o desenvolvimento urbano sustentável, toda a agenda dos ODS 2030, que vem aí, né, de uma longa discussão da década de 70, que se desdobra nos ODS, e depois a nova agenda urbana. Tudo isso é de tamanha relevância como internacionalista, ainda que eu me considere uma internacionalista um pouco fajuta, porque estou pouquíssimo tempo ligado a questões internacionais. A gente não pode fazer um debate sobre desenvolvimento sustentável urbano sem estar conectado à agenda global, né? A ONU Habitat estão trazendo todas as discussões e a importância de uma nova agenda urbana que leve em conta a sustentabilidade, seja ela ambiental, social e econômica. Acho que é isso. Tenho certeza que o Berê vai me complementar e que a gente vai fazer uma troca legal aqui. Com certeza. E assim, tu estava falando, assim, antes de passar, só para fazer o caminho, quando tu falou da questão das grandes cidades, essas megalópolis, a gente tem um percentual aí, que agora eu não me lembro de cabeça, mas grande parte delas estão em região costeira, né? Justamente pela questão de sobrevivência mesmo. Elas se estabeleceram nesses lugares, né? Na forma original delas, pela proximidade do mar, pela proximidade de fonte d'água, etc., né? Então, essas regiões vão ser as mais afetadas com as mudanças climáticas por causa da elevação do nível do mar, né? Eu estou trabalhando com isso agora, e o Brasil é uma das regiões que está, vamos dizer assim, os prognósticos do IPCC são, vamos dizer assim, otimistas, perto do que eu tenho pensado sobre isso, né? Mas eu vou deixar o Iberê continuar falando, só porque quando tu falou, me veio a cabeça. Passar a bola para o Iberê. Vai, Iberê. Não, assim, né? Primeiro só, professor, a gente é tudo meio maluco, então a gente vai anotando as coisas, as pessoas vão falando, a gente, isso aqui é importante e tal. Então, desculpa que fiquei de cabeça baixada, era prestando atenção mesmo. Eu sou daqueles alunos bem nerdão, aí a gente tem essas manias de ficar anotando. Eu queria primeiro, de verdade, agradecer a Venice. Eu não tinha me tocado até agora, Bárbara, que a gente nunca tinha feito uma live, nem assim, nenhuma conversa dessa. Poxa, que prazer de ser nesse espaço ainda por cima, né? Com a Venice junto, eu acho que a gente só tem aqui a construir uma série de coisas. Antes de eu responder as duas perguntas, eu quero só fazer dois comentários, né? Um primeiro, em um outro espaço, em um outro momento, Bárbara, a gente pode bater um super papo do porquê que eu defendo que o internacionalista talvez seja um dos egressos universitários mais interessantes para a política pública no Brasil e no mundo. Mas, enfim, isso é coisa de professor de RI, você sabe que a gente é mais maluco que a média. E pior ainda desses que dão aula de história, porque aí você começa a falar, né, Vinícius, de civilização, Costa, a gente já começa a pensar, o que é o conceito de civilização, o que é civilizar, o que é viver em comunidade, o que é construir em sociedade, o que é ser esse fenômeno que é ser sociedade. E aí é que eu começo a responder a sua pergunta. Eu acho que antes da gente pensar o que é sustentabilidade, é entender o que é a sociedade. Eu acho que, mais do que a gente pensar a definição ou não, eu acho que a Bárbara trouxe um panorama incrível, então eu nem vou caminhar por esse espaço, porque eu acho que foi muito bem delimitado. Existem, sim, definições internacionais, conceituais, do que é ou não é a sustentabilidade, de como ela funciona, a importância disso, o desdobramento nas ODS. Eu acho isso uma das coisas, assim, mais cruciais para a gente entender e por que tudo isso tem a ver com essa questão de o que é ser sociedade. A gente foi por uma série de processos
enquanto humanidade, enquanto grupos sociais, né, criando umas separações que elas, num primeiro momento, faziam sentido enquanto bichos. A gente se colocar enquanto uma coisa muito diferente de um outro bicho era muito importante naquele primeiro momento, enquanto formação. Só que no momento que a gente vai se desenvolvendo enquanto sociedade humana e percebendo como é que a nossa ação tem reação ao longo do tempo, olha que bonito, agora eu falei até bonito. Mas assim, a gente começa a perceber com o tempo que a gente está no mesmo lugar, né, como é que as coisas funcionam. Parece uma coisa besta, mas eu estou vivendo essa experiência por outros caminhos e tem me feito pensar muito. Eu morava em São Paulo, né, até antes da pandemia, e aí no começo da pandemia supostamente ia passar alguns dias na casa da minha companheira e depois de 3 meses a gente viu que a gente queria estar junto mesmo e hoje em dia estou para cá de vez. E assim, a gente mora muito do lado de um parque. Isso é uma coisa que eu não tinha mais contato em São Paulo, por isso que eu gostei de ouvir quando a Bárbara estava falando. A gente perde essa referência mesmo de tempo, espaço, dias. E eu comecei a prestar muito mais atenção nas estações e como é que elas acontecem e como é que as plantas se comportam. Né, eu tenho um passado que não é nada sombrio, mas eu sempre brinco, né, dessa militância muito bicho grilo, de mexer com permacultura, de pôr a mão na terra. Eu coloquei muito isso do jardineiro de quintal e domador de minhoca por isso. Eu acho que, assim, para a gente sempre lembrar o que a gente está interagindo com, a gente precisa estar em contato o tempo todo com isso. E a gente precisa ressignificar esse contato o tempo todo, né? O ser humano, uma coisa muito tosca que a gente deixou de entender o lixo. A gente perdeu a percepção do que é o lixo. A gente tornou o lixo uma coisa cética. Cara, peraí, o lixo é interação, ele não morreu. Enfim, só colocando um tempero e já estou terminando a reflexão. A gente, durante muito tempo, né, tocou a ideia de sustentabilidade dentro dessas definições. Eu entendo que a gente use o termo sustentabilidade muito mais com uma ideia de uma oposição a algo que é insustentável, né, de que não permite a existência. Mas eu não acho que a gente tem que destituir o termo, mas eu sempre gosto que a gente pense mais do que isso. A gente está chegando num ponto enquanto humanidade que a gente tem que pensar na regeneração disso. Não dá mais para a gente continuar lidando com as nossas relações humanas, sociais, inclusive enquanto cidadãos, sem pensar em como que o meu impacto afeta o todo, o planeta, a sociedade, a cidade, mas não só ambientalmente, também socialmente. Não são coisas separadas, são coisas partes de uma mesma coisa, né? Os organismos, e aqui uma brincadeira, eu gosto muito de mexer com física e biologia, apesar de ser professor de história. E assim, eu gosto muito de um conceito da biologia, né, de que os corpos, eles, na verdade, eles são sempre partes de partes, né? A ciência mais dura e mais fina é justamente o quê? A física atômica, né? A física nuclear. É a ciência mais no sentido positivista, nesse sentido que eu penso de fina, né? Porque ela é o suprassumo da linguagem, que é a matemática pura. Então, não tem desvio de interpretação na matemática. Da mesma forma que trabalha com entender o que é a essência de tudo. É muito louco. Eu acho muito louco essa parte da física. Então, assim, a gente precisa entender que somos partes, né? Somos compostos de partes. E essas partes se machucam, essas partes precisam se regenerar, essas partes precisam de tempo, precisam da nossa atenção. Então, quando a gente repensa o que é ser cidadão e por que a sustentabilidade é importante, é entender também assim, o quanto eu sou e o que eu faço, não no sentido autopunitivo religioso. Senão também a gente vai entrar em seita, e não é esse o papo. Mas sim numa lógica tá bom, que posturas, como é que eu penso uma política pública? Como é que eu penso uma geração de emprego? Como é que eu penso um debate educacional, levando em conta que a Terra faz parte disso, o planeta, a natureza faz parte desse debate? Enfim, me alonguei um pouco mais do que eu queria, mas eu acho que
conseguir responder e abarcar um pouquinho no que vocês comentaram. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando esse momento com vocês. Eu que agradeço, né? Está sendo uma aula para mim, porque como eu sou uma pessoa com conhecimento muito técnico, né? Porque o que diferencia é a questão da formação, né? Vocês têm uma formação, vamos dizer assim, mais voltada para a questão política, né? E eu, exatamente porque tu está falando, para a questão física, para a questão matemática, né? Então, eu fico, assim, deslumbrada, né? Ouvindo outros, porque eu sou uma pessoa com a mente muito aberta. É muito difícil tu me pegar querendo falar só sobre climatologia. Eu sou uma pessoa que, né, fala sobre tudo. E quando tu fala do termo, ontem quando a gente conversou, eu me esqueci de falar depois, mas eu lembrei agora enquanto tu falava, da questão do termo sustentabilidade. Ninguém quer desbancar o termo, né? A gente sabe que é um conceito consagrado, vamos dizer assim, que no momento que tu destituir ele, talvez ele até se perca, porque o significado da palavra, a origem, a etimologia da palavra talvez já não abarque mais aquilo que ela quer representar. Tu sabe que isso também acontece com a questão dos desastres naturais, né? Já existe na referência bibliográfica muita gente defendendo a gente não usar a palavra desastre natural, e sim só desastres. Eu já me policio para não usar o natural, porque o desastre não é natural. Se tu tem um ser humano ocupando aquele espaço, né, onde a natureza só está seguindo o curso dela, né? O desastre ele não é natural, na verdade ele é um desastre, vamos dizer assim, antropocênico, antropológico, né? Ele não é uma questão relacionada com a natureza, tanto que a gente tem essa nova era agora, né? Que é uma era que já foi aceita geologicamente, que é o antropoceno, porque a gente sabe que já nada mais funciona. Mas, claro, isso é muito novo, o antropoceno é uma discussão de muitas décadas e só está sendo aceito a partir de agora, depois de muita briga e muita discussão, né? Principalmente porque muito geólogo não acredita em mudança climática. Eles não acreditam em mudança climática porque é o ganha-pão deles, né? Eles ganham dinheiro na exploração mineral, etc., né? Muitos ficaram ricos trabalhando com a questão de combustíveis fósseis, etc., então... tem toda uma questão econômica por trás disso, que talvez até a gente consiga ter empatia por eles, profissionalmente eles não aceitarem, mas é muito comum, a gente é do mesmo departamento ali nas geociências, né, na verdade, meu mestrado foi em geologia marinha, né, especificamente, e eu vi, assim, os discursos dos meus professores, eu ficava, opa, mas claro, né, é aquela coisa que tu aprende também a questão técnica, né? Não perde a questão técnica em si, mas a minha formação geógrafa não deixava a ideia deles entrar na minha cabeça, não. Mas, enfim, agora, só para colocar isso, porque eu achei muito curioso tu falar isso, e isso é uma questão que não é só com a sustentabilidade. A gente pode ver que os termos estão mal aplicados, ou que eles se adaptaram para outra coisa, mas continuam com a mesma nomenclatura, né? Então, talvez seja isso. Pode falar. Não, é uma coisa que, assim, daria para a gente fazer não só um parênteses, mas um programa inteiro. É uma outra conversa, eu só queria, assim, pontuar mesmo, porque eu acho muito interessante. É muito interessante isso que tu falou. E realmente, é um problema... Não pense que é só para isso, tem várias questões já na questão ambiental que a gente sabe que já está mudando. No curso da situação, ela está se transformando em outras coisas. Pode falar, Bárbara. Eu só ia fazer um complemento, acho que nesse debate semântico, eu entendo e concordo 100% com o ponto do Iberê, né, acho que o termo mais correto seria a gente falar em ecologia e não em sustentabilidade, mas olhando historicamente o mundo empresarial, que são atores corresponsáveis pelo que a gente está construindo, deixando de construir, né, a maior parte da força de trabalho está aí, a maior parte da renda vem daí, a gente não pode os tirar do debate. E eu trabalhei nesses últimos 4 anos como sócio em uma consultoria que dialoga com empresas, com áreas de sustentabilidade de empresa. E nessa área, a luta vem sendo para consolidar áreas de responsabilidade socioambiental, áreas de sustentabilidade. Então, a gente está agora, né, 2021,
que algumas empresas gigantescas conseguiram criar áreas de responsabilidade socioambiental e estão começando a se sentir parte do processo. Por exemplo, acho que se tem alguma coisa boa que a pandemia pode vir a trazer para a gente, é de fato a consolidação de que a empresa ela precisa investir socialmente, ambientalmente, e ela é corresponsável por tudo isso. Tem um monte de empresa aí agora discutindo se vai comprar ou não vacina. As empresas têm que discutir qual que é o papel dela na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que elas são responsabilizadas pelo lixo que elas geram, pelo resíduo, e até hoje elas não fazem a logística reversa, né? Então, não só na questão da vacina, na questão do resíduo, as empresas são responsáveis por tudo, e meu ponto só é, se a gente agora bate no martelo de que a gente precisa mudar semanticamente, vai ser um transtorno tudo. A gente está há 50 anos tentando criar áreas de responsabilidade social em empresas, corporações gigantescas, e a gente está conseguindo agora. Então, acho que tudo bem a gente ter uma esquizofrenia e às vezes falar em desenvolvimento sustentável, às vezes trazer o termo da ecologia, desde que a gente caminhe para o mesmo lugar e que a gente consiga mudar coisas do ponto de vista de políticas públicas, né? Porque acho que você trouxe, Benício, tanto eu e Berê tem essa formação mais conectada à área política, porque acredito muito eu que a gente não vai conseguir sair de onde a gente está, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista de desenvolvimento da humanidade, se não for pelo caminho da política, né? Então, só fazendo esse parênteses dessa disputa semântica, que acho que não tem uma disputa de fato. Tanto que eu, uma pessoa que me considerava apolítica por um tempo, aí, por decepções, etc., eu tive que voltar a me engajar nisso, né, e me envolver com isso, porque eu vi que não existia outro caminho. Se eu ficasse, eu não quero me incomodar com isso mais, que tipo de pessoa que eu sou, né, que tipo de cientista que eu sou, que só fico dentro do laboratório e não faço nada. Então, vou colocar a próxima pergunta para a Game, tá? Agora o Iberê pode começar, tá, Iberê? A gente precisa muito saber, dentro do ecotrabalhismo, então, para a gente falar para essas pessoas, para elas conseguirem entender como o ecotrabalhismo está conectado à principal causa nossa, então, que seria o trabalhismo, né? O que são os empregos verdes e qual espaço eles podem ter nas cidades a partir desse movimento que também precisa estar preocupado com outras questões, né? Que não seria só a questão de geração de emprego em si. Eu queria primeiro a gente apontar um pouco, eu vou tomar mais tempo na primeira pergunta do que na segunda, e eu queria primeiro que a gente pensar um pouco assim, a relação do eco com o trabalhismo. Isso eu acho que é um primeiro ponto importante para a gente observar. A gente tem adotado o termo ecotrabalhismo justamente por uma ideia de o que é construir uma sociedade. O trabalhismo, ele mais do que só uma proposta partidária, é uma proposta política. E quando a gente fala política, é de uma coisa muito mais complexa mesmo, é de como a gente observa o mundo e como é que a gente quer dialogar com esse mundo. O trabalhismo, ele parte justamente dessa proposta de ser um espaço que centre o seu pensar no trabalho. Por isso que ele está dentro da lógica do trabalhismo, né? E mais do que o trabalho por si só, do próprio trabalhador. Mas o trabalhismo, ele não está olhando só para o trabalho e para o trabalhador como se eles fossem peças estáticas, isoladas, voando, né, no espaço. Não, o trabalhismo entende que ali entre o trabalho, o trabalhador, existe o patrão. E como é que se dá essa relação? Como é que se dá essa construção? Da mesma forma que, assim, ela sabe, o trabalhismo tem como base a consciência total de que essa relação impacta no espaço onde as pessoas habitam, nas relações da sociedade. Não à toa que o trabalhismo acabou tendo, desde a sua fundação, né, do PDT, principalmente, a centralidade na educação, que é através de uma mudança de consciência que você pode ter uma sociedade melhor, né? E justamente por isso que o ecotrabalhismo, então, ganha essa forma e esse corpo. É a gente trazer para dentro do trabalhismo as discussões ambientais, que é a nova fronteira. Né? Olhar a relação entre o indivíduo e o seu trabalho nas suas diferentes formas, seja como patrão, seja como trabalhador, está sempre permeado pela relação com o meio ambiente. E a gente percebe que
é a pauta que está sendo disputada. Olha o que vai acontecer de transição verde na Europa, de Green New Deal nos Estados Unidos, como os Estados Unidos vão jogar com a pauta ambiental no cenário internacional. A COP26 está aí, o Brasil vai tomar cabeçada, a gente vai sair perdendo, vai ser uma das piores rodadas de debate ambiental que a gente vai ter por causa do Bolsonaro. A gente não precisa nem fingir que é outra coisa, desculpa, né? Não precisamos nem pôr pano quente aqui, por favor, né? Então, assim, a gente sabe que a gente vai ser escorraçado. E o Biden já está avisando isso. Então, assim, é a nova fronteira. Se a gente quer lutar por dignidade, por saúde, por condições de vida e trabalho dignas, que é isso que o trabalhismo luta, a gente tem que incluir o debate ambiental. A gente tem que envolver essa questão. A gente sabe que o ecotrabalhismo nunca vai conseguir abarcar tudo. A gente tem essa noção. Por isso que a gente se entende como parte do trabalhismo como um todo. Mas, obviamente, são pessoas que estão tentando mais do que fazer só essa guinada técnica, que a gente brinca, não é só falar da questão da pauta ambiental enquanto ação, mas realmente enquanto entendimento da realidade, começar a ter isso como pressuposto, né? Por isso que a gente pensa muito a própria questão dos empregos verdes como uma solução, mas eu vou deixar para falar mais para frente e também para a Bárbara poder falar um pouco, senão eu falo muito. Posso ir lá então, Vinícius? Vou lá. Não, acho que o Iberê respondeu, então, essa primeira grande parte, né, de o que é o ecotrabalhismo e qual que é essa relação do eco com o trabalhismo. Acho que só adicionalmente, né, quando eu penso no que é, né, o Programa Nacional de Desenvolvimento, quando eu penso na palavra desenvolvimento, antes de tudo, acho que a gente tem que pensar que desenvolvimento é esse, para quem, como, né, então eu gosto de pensar no desenvolvimento que ele seja econômico, mas que, sim, a gente precisa crescer, mas a gente precisa crescer reduzindo a desigualdade, protegendo essa natureza que nos suporta, né, e aí volta a definição de sustentabilidade, ecologia. Então a gente precisa pensar num desenvolvimento que olhe para a redução das desigualdades abissais e tem uma sobreposição quando a gente olha para a pauta ambiental com a desigualdade de renda que a gente vive hoje, né? Quem são essas pessoas que hoje não têm renda e qual que é o acesso que elas têm a um serviço de saneamento, como você trouxe no começo, quais são os empregos, os subempregos que ela tem. E aqui, emendo na sua pergunta sobre o emprego verde, uma agenda que traga esse desenvolvimento econômico sustentável, esse desenvolvimento econômico que seja verde. Eu acho que existe diversas possibilidades de, dentro de uma cidade grande, e mesmo municípios pequenos ou médios, pensar em trabalhos que tenham, de fato, como premissa desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente pega todo o ciclo do resíduo, né, comecei aqui a falar de resíduo na outra questão, trago aqui de novo. O que é gerado, seja o resíduo orgânico, seja o resíduo que é possível se reciclar, ou o resíduo que ele não tem nenhuma destinação, nem reciclável, nem orgânico, essas três categorias básicas de resíduo, a gente pode pensar em diversas possibilidades de alocação profissional. Quando a gente pega o resíduo orgânico, o composto, a gente tem várias iniciativas já no Brasil, interessantes, no mundo. O que a gente pode fazer com esse composto? A gente pode desde criar uma usina para gerar gás a partir daí, a gente vai ter toda uma cadeia de empregos ligadas ao biogás, a gente pode ter o composto sendo comercializado para que a gente tenha um fortalecimento da agricultura urbana, tendo um movimento de cooperativas que vão fazer essa comercialização do composto, né? A gente pode ter uma educação sobre esse tema, e aí vão ter empregos sendo gerados, né, educadores ambientais. Só falando do resíduo orgânico, se a gente vai para o resíduo reciclado, a gente hoje tem, que o Brasil é um dos que mais recicla, acho que é o que mais recicla alumínio no mundo, mas a gente não tem só alumínio, a gente tem toda a cadeia do plástico, ela é super problemática, a gente tem a cadeia do vidro, que é mais problemática ainda. Hoje o vidro ele não tem valor comercial, uma cooperativa tem super dificuldade de lidar com o vidro, e quem que a gente tem que bater na porta? Das empresas. E da onde que vem emprego a partir daí? A gente pode ter diversas startups, ramos de negócio sendo criados para lidar com a logística reversa do vidro. Ou melhor, a gente pode ter estímulo à inovação para que a gente não produza o vidro, né? E tudo aí tem emprego por trás. E quando a gente pega o resíduo que deve ser, a gente pode queimar esse resíduo, que é o que não tem nenhuma serventia, é outra cadeia de empregos que se abre, né? Então eu citei só o exemplo aí da agenda de trabalhos verdes ligado à cadeia do resíduo. Mas se a gente pegar qualquer cadeia,
Saneamento. Não vou entrar aqui no mérito, senão seria uma outra discussão, mas a gente teve um novo marco de saneamento. O que isso significa e como que a gente implementa? Tem desafios de ordem diversas, desde técnicas a políticas, desde capacidade dos órgãos executores. Tudo isso exige uma mão de obra qualificada. Então, acho que a discussão que a gente tem que fazer é quais são as profissões do futuro e que a gente tem que investir hoje para que elas estejam aptas, daqui 20 anos, a suprir a demanda no mercado de trabalho. Então, você trouxe, Benícia, aqui nenhum desmérito aos geólogos, porque eu tenho diversos amigos, prima, inclusive, e tudo mais, mas como que a gente pode ter geólogos e geógrafos pensando outras atividades dentro dessa economia verde? Como a gente pode ter um incentivo à agroecologia que não fique só restrito a pessoas que cursaram engenharia ambiental, sabe? Então, como que a gente pode pensar em profissões do futuro que possam suprir essa demanda de trabalho? E aí, no campo da educação, né, a gente tem aí o ensino profissionalizante, ensino profissional, ensino superior. Como que a gente pode pensar esses dois níveis de ensino a suprir demanda no futuro? Porque hoje, se a gente precisar de pessoas para lidar com usinas de biogás, a gente não tem no Brasil tantos profissionais quanto a gente precisaria. A gente vai ter que buscar exemplos fora, empresas de fora, né? Então, como que a gente pode ter a engenharia olhando para isso? Como a gente pode ter um internacionalista trazendo práticas e trocando com outros países? Acho que a agenda verde, a meu ver, quando a gente pensa em trabalho, é muito por aí, e com o objetivo, para mim, que não seria outro, a não ser o desenvolvimento que proteja vidas, né? A gente não pode mais ceifar vidas como a gente vem ceifando, porque essas pessoas não têm renda, ou porque essas pessoas sofrem com desigualdades que já são impostas antes delas nascerem. Eu acho que o emprego verde vem por aí, porque hoje, quando a gente pega o catador, né? Usando de novo o exemplo do resíduo, o catador, quem que é? Normalmente é uma pessoa pobre que vai receber na cooperativa no máximo um valor de 1.500, um pouco superior ao salário mínimo, e que eles estão lidando com a nossa necessidade mais básica. Sem o catador do resíduo, a gente não conseguiria viver, porque a gente não sabe o que faz com o nosso lixo doméstico. Né? Quando você começa a compostar, quando você começa a separar lixo, você começa a ter noção do tamanho que é e da importância desse trabalhador. E hoje a gente não valoriza o catador. Né? Então, como que a gente pode valorizar e remodelar essa relação, que ela é social também? Porque você vai ver, o catador, na maior parte das vezes, é uma pessoa negra, uma pessoa que nasceu na periferia de grandes cidades, que não tinha outra oportunidade e que acabou se tornando cooperado porque era a única possibilidade de sobrevivência, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente remodelar e a agenda de desenvolvimento verde vem para trazer uma luz no fim do túnel de tudo que a gente vem passando. E eu queria até complementar, eu acho que cabe e é importante, né, nesse sentido, a gente precisa justamente repensar as cadeias de produção. Eu queria retomar um pouquinho esse ponto que a Bárbara estava falando, exatamente por isso, assim, entender que a nossa ação enquanto sociedade, ela também não é no vácuo. Aquilo que eu vinha comentando, ela não está no nada, né? Então, é realmente entender até como fazer transferências de empregos e de cadeia de produção. Uma das coisas, por exemplo, que a gente precisa pensar a médio e longo prazo é a mudança na própria cadeia logística de distribuição em si, não só na logística reversa. É absurdamente bizarro um país como o Brasil, que não tem nenhuma elevação exagerada, como se isso em 2021 fosse um problema, ok, mas vamos deixar de lado essa parte. Assim, é um país que perfeitamente poderia estar sendo atendido por trem, o país inteiro, como já foi por muito tempo da nossa estrutura de logística no país, mas enfim, a gente até pode entrar nas discussões políticas disso, mas não é o ponto, né? Mas, poxa, se a gente começa a fazer uma transição como essa, para a gente sair do uso de caminhões para retomar um uso de trem, primeiro, eu vou precisar de toda uma mão de obra de pessoas para construir novos trilhos, manutenção, novos maquinistas. Isso demora tempo. Nossa, mas ao mesmo tempo eu vou estar tirando emprego de caminhoneiros. Nossa, você está tirando emprego ou você vai fazer justamente uma transição para um trabalho mais qualificado, para um trabalho com melhor remuneração, com um plano de carreira melhor, porque esse cara vai ser um servidor público, inclusive. Isso pode ser feito através do Estado. Olha o tipo de mudança. Então, assim, da mesma forma que as próprias empresas podem se beneficiar de mudanças como essa, de mudanças das próprias
lógicas da cadeia de produção. Qual é o sentido em 2021 de uma série de profissões terem que bater cartão na empresa, ir até o lugar, São Paulo, morei tantos anos, né? Tenho meu coração eternamente aí. É normal a gente falar em São Paulo que demorou 1 hora e meia para chegar ao trabalho. Isso é insano, isso não faz sentido. E assim, e muitas vezes a pessoa não precisava, a gente tem tecnologia para isso, mas a gente precisa aprimorar as estruturas dessas tecnologias. A própria discussão do 5G, por exemplo, passa por isso, não vou entrar na questão, mas a gente tem que repensar toda a nossa malha de informação no país. A gente precisa de gente, inclusive, instalando poste, passando cabo, construindo antena. A gente precisa retomar isso, inclusive são movimentos que um governo e o PND traz um pouco disso, é uma questão de como a gente aborda e olhar isso de uma maneira mais sustentável, ambiental, ecológica. Parte das grandes revoluções de indústria nacional que o Ciro propõe só precisam ter esse refino de olhar para o impacto ambiental disso e de como executar esse mesmo plano com essa centralidade ambiental. Então, sim, a gente precisa refazer a nossa malha de informação. Isso está no PND, isso está no livro do Ciro, isso é uma coisa óbvia para qualquer pessoa que pense o nosso país. Se você parar para pensar o Brasil, você vai ver os dois grandes gargalos. A Bárbara tem até mais domínio do que eu nisso. Quais são os grandes gargalos empresariais no Brasil? Informação e logística. Sistemas de informação e logística. Aí você fala, poxa, isso são duas coisas que são indústrias gigantescas e que o Brasil tem capacidade, tem potencial, só que a gente não explora. Por quê? Porque não há um interesse do governo, porque a gente está numa economia extremamente financiarizada, onde não há um interesse nacional. Isso é o mais absurdo. Mas eu vou encerrar minha fala por aqui nesse momento, porque senão eu vou me empolgar e vou pegar minha bandeira do Brasil, e aí daqui a pouco a Venice, que é do Sul, vai começar a me chamar de Brizola, vou aparecer com lacinho amarrado, melhor eu parar por aqui um pouquinho. Eu não faria isso jamais. E tu sabe que vocês vão falando e é natural meu. Eu sempre, todos os programas, eu adoro fazer isso, você não sabe por quê? Porque eu escuto, eu aprendo horrores escutando as pessoas. E não interessa o tema, eu já tratei de tema mais diverso aqui no programa, né? Já fui de HQ, a comunicação não violenta, eu abordo qualquer tema que me faça... me faça, eu sei que tá entusiasta, que me faça crescer como ser humano, né? Porque tudo que a gente aprende faz a gente crescer, a gente tem que ser um turbilhão de informação. E enquanto vocês dois estavam falando, me veio milhares de coisas. Quando falou da logística reversa, né? Eu me lembro que na conversa que eu tive com o Nataline, a gente conversou sobre a lei, né? Que é de criação dele, né? Da logística reversa. Ele disse que teve um enfrentamento absurdo dentro da Câmara dos Vereadores em São Paulo contra isso, justamente por causa das empresas, né? Que não queriam ter que ser responsáveis por isso. Mas você pensem a máquina de geração de emprego que isso ia gerar, porque tu tem um monte de gente botando, mas tu não tem ninguém tirando. Então, se todo mundo que tá botando vai estar tirando em algum lugar, além de tudo, é visualmente, né? Porque tu olha esses postes, gente, que coisa horrorosa. Visualmente é uma poluição para o ser humano ficar olhando aqueles postes com um monte de fio pendurado, caído no meio da rua, enrolado de qualquer jeito, sabe? Então, assim, falando disso, né? Nem tocando no assunto do resto da logística reversa que está envolvida dentro dessa lei. Então, a gente pega esses pontos, assim, e como você estava falando também, da questão dos empregos, da cadeia produtiva que vem atrás da reciclagem do lixo. Gente, a cadeia produtiva, ela é milionária, ela não é rica, ela é milionária. Tu pode destinar isso, inclusive, direto para ciência e tecnologia, né? Tu criar empresas gigantes onde a ciência e tecnologia seja puramente brasileira e que dê origem para isso. A gente vê criança de colégio fazendo invenções com material reciclado e ninguém dá valor para aquilo. Criança de escola pública fazendo isso, que não teve nenhum investimento nela, nada. Imagina se tu investir
nas escolas técnicas, né? Tu investir na faculdade pública, a privada se envolver com essa iniciativa, todo mundo se envolver nessa questão de tu investir numa ciência e tecnologia de futuro, onde a gente está dando fim para o lixo, né, para o resíduo, e tu ainda está desenvolvendo toda uma cadeia produtiva atrás, e a ciência e tecnologia do outro lado desse país, não precisando mais depender tanto dos outros países, né, de uma questão internacional. Então, além disso, a gente vê que o nosso país não está indo para frente, porque todos estão indo. A gente sabe que os que são subdesenvolvidos, africanos, não estamos falando deles, estamos falando dos que estão no mesmo processo que o Brasil, né? Ele evoluiu, progrediu, se desenvolveu e agora está no moonwalk, né? Está andando para trás muito bonito. É o Brasil e o Michael Jackson deslizando para trás numa loucura infinita. Então a gente fica pé da vida olhando, porque a gente sabe que o negócio é virar commodity, a gente vai virar país de commodity, dimensão continental, passando por tudo que é latitude, todo tipo de clima, todo tipo de biodiversidade, e a gente vai viver de commodity. Gente, como assim, né? Uma riqueza mineral absurda, sem nem tocar nessa parte. Então, é um ponto dentro do desenvolvimento sustentável que precisa ser muito explorado, né? Precisa ser muito explorado porque é o futuro. A gente tem lá o Getulhão, né? O Getulhão, ele olhou para frente, ele não olhou para trás. Ele olhou lá o que ele achava que ele ia acontecer 10, 20 anos depois. Ele foi um futurista. Ele pode ter tido defeitos, erros, blá, blá, mas nisso ele foi pontual. Ele olhou para frente, ele levou o Brasil, né? E hoje ainda falei, alguém criticou o que eu estava falando, ele estava falando umas coisas do PND, né, no Twitter, que eu vi uma entrevista ontem, não me desceu muito, né? Ficou meio mal explicado as coisas que foram ditas. E daí o pessoal, né? Tem um pessoal, mas a gente tem ganhado uns ciromínions aí, né? E o pessoal, eu falei assim, cara, vocês têm que entender que vocês admiram o Getúlio justamente por ele ter tido essa visão e ter dito um dia, sair da vida para entrar para a história. E é isso, ele saiu da vida para entrar para a história porque ele teve essa visão. Senão ele tinha ficado só mais um presidente, né? Mais um presidente. Então, é isso aí, gente. É muito legal mesmo. Pode falar, Iberê. Eu vou fazer um comentário rápido. Porque primeiro você falou do GV, é sacanagem falar do GV para mim. Eu fiz mestrado. O mestrado foi sobre relação Brasil-Estados Unidos por causa do Getúlio Vargas. Tanto que, assim, meus amigos me dão presentes com fotos do Getúlio desde sempre. Assim. Eu gostei quando você falou de andar para trás, porque eu estava pensando aqui, né? A gente tem que, antes da gente conseguir andar para frente até, a gente tem que entender o que rolou lá atrás. Falou de Getúlio, eu vou até usar a mesma referência nisso. O Getúlio, ele foi olhar o que era ser brasileiro antes de ir falar o que seria o brasileiro. Isso é um movimento importante porque pensar uma ciência nacional é olhar até as nossas tecnologias nativas. A gente fica chamando de tecnologia só essa bodega aqui, né? Chamada celular. Só que, gente, mandioca. Domar a mandioca é uma tecnologia. Saber que plantar mandioca, abóbora, feijão, milho, tudo junto, é melhor para todas essas plantas. Saber que você não vai plantar uma planta monocultura, porque isso vai dar ruim. É óbvio, é só você olhar qualquer processo de biologia, de física, de química, de tudo, né? Tanto que o que as tecnologias nativas nos ensinam? Como é que se planta, desde sempre se plantou nos quilombos. Vai estar fruto do nosso processo, com todas as suas complexidades. O que os povos nativos plantavam aqui. Eu queria só fazer uma dica, né? Eu sou suspeito, eu gosto muito de comer, eu sou meio gordinho e eu gosto muito de estudar comida. Eu e minha companheira, a gente estuda muito sobre comida. E agora ela está lendo sobre milho, o livro novo do Carlos Doria, que é sobre o milho. Gente, eu sou uma galinha, eu gosto tanto de milho. É que você vai ficar brava com o livro, porque é sobre o milho na paulistanidade. Então, é só sobre como o milho se enraizou na culinária da paulistanidade.
Então é muito interessante porque ele vai mostrar, ele tem um pedaço que ele vai explicar o que é o sítio. O que é um sítio para o interior do Brasil, porque ele chama de paulistanidade todo o interior do Brasil, e ele dá uma explicação lá. É difícil você tirar de um paulista esse orgulho nosso, a gente sabe que é ruim, a gente sabe que é tóxico, mas a gente finge que não está ali porque o conteúdo é bom. E aí ele vai falar muito sobre o que é o quintal, assim, já tem várias teses sobre a importância do terreiro, do quintal na formação do Brasil. Então, assim, a gente tem que olhar isso também como tecnologia. A qualidade de vida é tecnologia. A gente tem uma nação que tem uma longevidade, é muito mais tecnologia do que exportar com altíssimo processamento 5 toneladas de óleo de soja. Eu prefiro ter qualidade de vida do que exportar coisa. Eu prefiro comprar de fora o meu videogame, que eu gosto, como bom nerd, mas eu prefiro ter uma qualidade de vida no meu país e ele ser competitivo e a gente está exportando outras tecnologias. Enfim, é para a gente pensar a integração de uma coisa muito mais complexa aí. E agradecer de falar do Getulhão, porque aí eu me apaixono. Não tem como não, né? Personagem inesquecível para qualquer um que tenha o mínimo de envolvimento com essas causas, né, progressistas e trabalhistas e etc e tal, né? A gente, sabe, tem gente, eu acho muito engraçadinho que ali no Twitter, assim, beijão para a Júlia, beijão para o Samuelson. São jovens, muito jovens, 18, 17, cara, eles são muito getulistas. Eles são getulistas doentes, assim, como é bonito ver essa geração, essa gurizada nova que está vindo, assim, com uma pegada histórica e política muito forte, assim, desapegando de babaquices e idiotices e vulgaridades e etc, né? E tentando entender, e eu não estou falando de ser jovem e das coisas do jovem, isso todos tivemos e todos vão ter. Eu estou falando de conseguir se construir, né, como ser humano já desde cedo, ainda que tropece pela imaturidade, tropece pela, né, são pessoas que já estão buscando antes, muito antes, se integrar com esse tipo de assunto, né, e eles são muito bonitinhos, e eles são getulistas também, são uns fofos. Agora, eu vou entrar na última pergunta para a gente encerrar o programa, né? Para não ficar muito extenso, porque por mim eu ficava aqui até às 10 da noite com vocês, mas não dá, né? Todos temos famílias, etc. Mas assim, primeira pergunta, eu quero que vocês finalizem com a segunda, que é surpresa. Vocês não estavam na pauta, mas é uma pergunta que eu tenho certeza que vai ser muito fácil para vocês responder. Primeiro, né? Para vocês, o que é uma cidade dita resiliente, né? E vamos para o sentido amplo de resiliência, não só se apegando à questão de desastres naturais, etc., porque o termo, quando se espalha por aí, ele está muito preso nisso, mas a gente sabe que a cidade resiliente ela vai muito mais a fundo que isso. E quero que vocês, cada um de vocês, encerre a fala de vocês, me dizendo como vocês estão desenvolvendo o projeto do ecotrabalhismo, né, com poucas palavras, dentro do município de vocês e dentro do papel que vocês executam dentro do PDT. Pode começar, Bárbara. Perfeito. Bom, acho que duas perguntas muito legais de serem respondidas. Começar a falar de cidade resiliente, né? Acho que a palavra resiliente, primeiro, a gente falou aqui da ciência da coisa, né? Acho que a resiliência ela tem um significado físico, daquilo que, como se fosse uma mola, um elástico, aquilo que consegue voltar ao estado original depois de uma ação de puxar a mola, ou puxar um elástico, se adaptar. E quando a gente usa isso no sentido social, né? Quando a gente ouve que a gente é resiliente como um adjetivo, uma característica pessoal, para mim soa como um elogio, como alguém que é forte, que consegue se adaptar a situações extremas na nossa vida, né? A gente está passando por uma delas, que é essa pandemia, todo isolamento, muita gente lidando com luto, com medo. Acho que nesse momento, mais do que nunca, temos que individualmente ser resilientes. E quando a gente olha para esse conceito transportando para a cidade, ou até vou usar um outro termo que é pensar em comunidades, né? Que aí abarcaria o urbano e o rural, são esses agrupamentos humanos que conseguem lidar com imprevistos, sejam desastres, e não desastres naturais, mas desastres humanos, né? Porque somos nossos causadores, como dissemos aqui,
que consegue planejar a vida em comunidade. Então, acho que mais do que se prevenir de desastres, é conseguir planejar um ordenamento daquela comunidade, que passa desde um ordenamento social, político, cultural, econômico, né? Então, não só pensando aí nessa questão de prevenção, mas de planejamento daquela comunidade para lidar com qualquer situação, qualquer adversidade. Quando a gente pega, de novo falando da agenda internacional, né, dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS 11, ele fala justamente das cidades, comunidades sustentáveis, e ele traz, salvo algum errinho aí de palavra, mas o objetivo é tornar os assentamentos humanos mais seguros, mais resilientes, mais inclusivos e mais sustentáveis. Então, acho que é legal a gente abordar a resiliência falando sobre esses outros adjetivos desses assentamentos humanos. E eu gosto, sempre puxo a sardinha para algo que eu estudei bastante, que é pensar em desigualdade, né? Então, como a gente pode tornar essas cidades mais inclusivas? Porque se a gente não tiver, para mim, essa redução da desigualdade, essa inclusão de fato, essa equidade, a gente não vai ter assentamentos humanos que sejam de fato resilientes, porque se um tem mais que o outro, se um tá numa... Ele sabe que ele está numa cidade, vou dar um exemplo bem esdrúxulo que me veio à cabeça, mas a gente falou aqui sobre cidades que estão à beira do mar e que podem, a qualquer momento, com o aquecimento global e o nível do mar subindo, elas podem deixar de existir. Se a gente tem naquela cidade 1% da população muito rica que pode construir um super castelo a X metros ou quilômetros do mar, aqueles ali vão viver. Né? Tem uma série bem... enfim, essas séries de ficção, né? Uma brasileira do Netflix, que é o 3%. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma referência que, para mim, representa muito o que é a desigualdade de renda no Brasil. E qualquer ficção científica que traz esse momento de o mundo vai deixar de existir, quem será que vai ser o primeiro ser humano que vai pisar em outro planeta que permita a vida? Ou nesse castelo em uma cidade que pode inundar? Vai ser aquele que tem mais. E aí não é uma cidade resiliente, porque uma cidade resiliente ela vai tentar trazer todo mundo junto, vai tentar criar um barco, Arca de Noé, se for o caso, para ir para outro lugar ou para ir para outro planeta de forma a garantir a qualidade de vida, né? Então, para mim, a resiliência ela tem a ver com esses outros adjetivos que os Objetivos do Desenvolvimento trazem, que é o ser humano, né? Então, considerar todas as formas de vida, ser uma cidade desenhada por e para pessoas, o inclusiva, que olhe para a redução das desigualdades, o sustentável, que a gente já falou muito aqui, que olhe para a natureza e nós como parte da natureza, né? E o, de fato, resiliente. E só para concluir que eu me empolguei, e era para ser breve, o que o ecotrabalhismo vem fazendo. Então, a Venice falou no início, eu estou como presidenta do movimento no município de São Paulo, o Iberê como presidente no estado. A gente está aí recém-apossado, então eu estou um pouquinho mais de tempo, mas tentando tatear o que dá para ser feito. E eu acredito muito na importância da construção dos movimentos dentro do partido. Hoje a gente tem, infelizmente, a demonização da política na sociedade, e eu acho que os movimentos partidários, eles são fundamentais para a gente conseguir reconstruir a confiança nos partidos. Porque o partido parece uma instituição que é impossível de se chegar, mas o movimento não. O movimento ele é feito por pessoas, ele está discutindo questões que são contemporâneas, atuais. Então, o ecotrabalhismo na cidade de São Paulo está tentando o máximo possível se aproximar das discussões que a gente trouxe aqui dentro do nível municipal, né? Então, quando a gente pensa na agenda urbana, né, a gente falou aqui de pensar em um ordenamento urbano que dê conta de todos esses desafios, é inevitável a gente falar de o que o plano diretor estratégico pode trazer, então toda a área de planejamento urbano, juntar e se reunir com urbanistas, arquitetos, todo mundo ficar pensando como o ordenamento da cidade pode trazer e responder esses desafios. O ecotrabalhismo vem participando dessas discussões e, claro, correndo atrás do prejuízo. A Venice fez a analogia do moonwalk, a gente o tempo inteiro está tendo que pensar, né, em como mitigar os impactos daquilo que já foi feito para a cidade. Eu acho que o exemplo mais caricatural é a gente pensar na Marginal Tietê e Pinheiros. Qualquer pessoa que mora em uma grande cidade ou que já veio para São Paulo entende o que é um rio poluído. Então, a gente precisa trazer todas essas discussões de despoluição da água, do ar, para a cidade de São Paulo, e tem N processos acontecendo aqui. A gente está tentando, com a militância que a gente tem, correr atrás, ajudar a plantar uma árvore, porque aquilo simboliza a importância, né? A gente vê muita gente falando, não é só plantar árvore, claro que não, mas às vezes a gente precisa de uma ação mão na massa e sentir que a gente plantou uma árvore, porque tem muita gente que mora em São Paulo
que nunca plantou uma árvore, que não sabe o que é corear, que não sabe o que é uma muda, que não sabe qual que é o papel de um filtro de bananeira. Então, a gente precisa trazer essa discussão para dentro da cidade. É isso. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Venice, Berê, obrigada pelo convite e estou à disposição para outros papos. Tu é lindíssima na tua fala, meu Deus do céu, perfeita. E estava falando ali, eu me lembrei do Expresso da Manhã, né? O Expresso da Manhã, aquela série do Netflix, também é uma que trata que só muitos ricos ficaram e tem aquele vagão no final, né? Horrível aquilo, gente, que foi que entraram à força, né? Ele entra, né, aquela série entra na cabeça, né, que tu vê assim, meu Deus do céu, que horror, né? E hoje andando na rua, eu fui no dentista, eu fui caminhando, eu gosto muito de... Eu moro num bairro da Zona Norte que é mais residencial, mas muito perto tem uma rua que é bem urbanizada, assim, cheia de comércio, shopping, etc. Então eu fui pro dentista, fui caminhando, né? Eu gosto de caminhando porque... Aí a gente caminha, né? Porque senão a gente não tira a bunda de dentro do carro. Tem que... Então, assim, deu uns 4 quilômetros para ir, mais uns 4 para voltar, mas eu não estava me importando. Daí a gente estava caminhando na rua, eu e meu marido, e daí a gente passou primeiro por um menino, uns 8 anos, e um senhor vendendo pano de prato na sinaleira. E daí me veio toda na cabeça a questão do emprego irregular, né, desses empregos que a pessoa não tem direito a nada, que vive aquela criança não está indo para a escola, não está comendo, não está, né? E me veio muito na cabeça o que a gente ia conversar hoje. Isso também é uma cidade resiliente, né? É aquela onde a gente olha para a pessoa e enxerga, não normaliza essa violência com aquela criança e com aquele homem. Ele tinha levado um soco no olho, eu fiquei pior ainda do que eu estava, né? Daí a gente limpou a carteira, entregou tudo que tinha. Eu limpei a carteira dele na mão do guri, vocês estão juntos? Ele sim, eu falei assim, então pega esse dinheiro todo para vocês. Eu limpei a carteira, porque eu fiquei assim, eu vim com o coração apertado, o Chico disse, ainda bem que a gente fez, porque senão, cara, não é esmola, entendeu? Eu só tava pensando que hoje, pelo menos, os dois iam comer alguma coisa que preste. Hoje. Né? E eu tenho plena consciência que o que eu fiz não foi nada. Eu só queria que aquela criança tivesse uma refeição decente hoje, porque eu sei que ele não está indo para a escola. Nem isso ele está comendo nessa situação que a gente está agora. E como passa carro por aquilo ali, normalizando aquela situação, fechando o vidro, sabe? As pessoas fazem muito isso porque vivem dentro do seu carro, dentro do seu castelo. Eu não vou ver, é melhor, eu não vou ver. Sabe? Mas toda a violência que ela sofre depois e que ela cobra, né, do Estado, a sua segurança, qual foi a parte que ela não entendeu que ela também tem envolvimento com isso, né? Que ela ignora essa violência com essas pessoas, né? Então, isso é uma cidade resiliente também. Quando a gente fala de cidade resiliente, a gente não está falando somente da questão ambiental, a gente está falando da sociedade inserida dentro de um espaço que, se for mais justo, e como tu disse, Bárbara, mais igualitário, a gente diminui todos os parâmetros, inclusive o ambiental. Tu sair para caminhar e ir caminhando ao invés de ir de carro numa distância de 5 quilômetros, se tu pode, gente, põe o tênis, sai um pouco antes e vai a pé. Não tira o teu carro de dentro de casa para ir 5 quilômetros. A minha sogra que vai no açougue 3 quadras, pega o carro, sabe? Oi, gente, caminha, vai fazer bem para tuas pernas, sabe? Então, tudo isso é uma questão, né, de resiliência, a pessoa entender que, de repente, ela tem numa cidade como São Paulo, eu fiquei um tempo em Moema, que bairro incrível que é Moema, sabe? Eu entendo que é um bairro de gente, classe um pouco mais alta, eu fiquei na casa de uma amiga uns 10 dias, só que é um bairro que é uma cidade, né? Ele funciona, todo ele... Tem tudo ali dentro, a pessoa não precisa pegar carro para sair, não precisa nada. Então, por que essas grandes cidades não se inspiram nesses exemplos, né? E também abraçam essas comunidades e fazem com que as comunidades tenham também um pouco disso que esses bairros tão bem organizados, tão bem estruturados, tão bem planejados têm. Né? Isso é uma cidade resiliente, onde ela é boa para todo mundo e não só para alguns, né? Onde nem todo mundo vai morrer afogado dentro do carro porque passou por um bueiro entupido. Só alguns, né? Só alguns. Então, a gente sabe que o buraco da cidade resiliente e do ambiente sustentável é muito mais embaixo do que um ambientalista chato
como eles costumam chamar a gente, né? É bem mais... vocês são os ambientalistas chato. Não, a gente não é ambientalista chato, a gente está pensando em tudo. É socioeconômico e ambiental. É socioambiental, não é só, né? Alguns são chatos, né? Xuxa, assim, essas pessoas. Fala, Iberê, a tua fala final. Primeiro, eu acho que não é que alguns são chatos. Eu acho que alguns não entenderam que a causa faz parte de um todo, né? A causa não é uma coisa só separada. A causa faz parte de um todo, você tem que ser holístico no todo. A gente deturpou a palavra holístico, que a gente falou no começo, né, de palavra. A galera Badabauê transformou holístico em só paz e amor e perdeu o sentido do que é holístico. É o todo, é o complexo como um todo. Eu vou começar só porque você falou do Expresso da Manhã, eu ia comentar do Expresso da Manhã, que na verdade é um quadrinho, eu não sei se você sabia dessa. Então, assim, leiam o quadrinho. Essa é uma primeira dica. E uma coisa que a gente estava falando de ficção científica, eu sou absurdamente suspeito para falar. Eu virei ambientalista por causa dessa trilogia. Eu não sei quantos de vocês já leram a trilogia Fundação do Isaac Asimov. É considerado um dos pilares centrais da ficção científica global. Muitos dos conceitos do que é ficção científica, ele que determinou aqui. Parei um pouco com a nerdice, mas vou falar. Vale muito a pena entender o debate que ele está fazendo. São 3 livros, mas, gente, eu juro, é muito tranquilo de ler. Ele escreve, parece conto, é uma coisa levinha de ler. E é gostoso para pensar, assim. Eu já escrevi, né, como professor de RI, eu tenho uma aula preparada analisando as teorias do sistema internacional a partir da trilogia Fundação. Como é que no livro ele vai fazendo alegoria e como é que as teorias de relações do mundo, né, vão ajudando a gente a entender como o mundo se relaciona. Me convida para essa aula. Olha que você vai ter que ouvir de novo. Eu também quero, que eu adoro. Depende. Mas por que eu até fui fazer esse passo, né? Eu acho que a gente, primeiro, né, para poder entender o que é cidade resiliente, né, a gente tem que entender até o que é a própria cidade, para quem é a cidade, né? Eu vou fazer merchan, porque ele me... Desculpa, Venice, de um outro canal que eu acho que vale muito a pena dar uma olhada, é o Para que Servem as Cidades, do Alex Sartori. Ele é pesquisador da USP, da área de urbanismo, de arquitetura, e ele tem feito um trabalho muito legal, principalmente para a galera de São Paulo, porque o trabalho dele é focado na cidade de São Paulo, mas assim, vídeos que vão desde discussões bem amplas, como o que é gentrificação, né, desmistificar o termo gentrificação, e tantos outros, história dos bairros de São Paulo. Ele tem feito um trabalho muito legal, muito embasado, ele é pesquisador, ele está fazendo divulgação de base, e isso eu acho que é muito interessante para a gente entender como, na verdade, as cidades são muito mais frutos de processos urbanos, sociais, econômicos, políticos e ambientais. A gente acha que a cidade ela já nasceu cidade, né? Então, por isso que eu volto na pergunta, o que é uma cidade resiliente? Aí eu faço de novo a pergunta, para quem? Eu gostei quando a Bárbara lembrou da resiliência do elástico, da borracha, né? Porque é isso, o problema não é a cidade crescer, mas o quanto ela aguenta antes de esgarçar e estourar. Todo mundo já pegou elástico, aquele elástico, não sei como é que chama no Rio Grande do Sul. Eu sei que tem outros estados que chamam diferente. A gente chama aqui de elástico de dinheiro. Não sei se tem outro nome diferente. Atilho a gente chama. Como? Atilho. 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 Você pega e estica muito o atilho, chega uma hora que ele estoura na sua mão. Então, ser resiliente tem um pouco a ver com isso. Sim, a cidade pode crescer, ela pode ser mais complexa, desde que ela não perca o centro de para quem é a cidade. E a cidade envolve o meio ambiente. Eu sou apaixonado pela América Latina e eu acho incrível o que o Equador e a Bolívia já fizeram. O meio ambiente é uma entidade política. Está na Constituição. Você vai pensar uma política pública, o meio ambiente tem que ser levado em conta, porque é um ator político. Isso faz parte da nossa existência. O ser humano não existe fora. Eu adoro, tem várias músicas que usam essa expressão. Eu tive uma passagem na vida no movimento punk rock e o Cólera fala muito disso. A banda Cólera discute muito isso. Assim. Eu sou meio caótico mesmo, gente.
E assim, dentro do ecotrabalhismo, hoje em dia, eu estou num grande esforço para fomentar a formação nas diferentes cidades. A gente está, então, buscando, se você é de alguma cidade do interior de São Paulo, nos procure. Estamos procurando você. Você mesmo, meu querido, que quer discutir sobre a questão ambiental, não está sabendo aonde falar sobre isso, aqui. Eu acho que eu vou puxar um dos pontos principais do que a Bárbara falou sobre o trabalho que a gente já tem feito na cidade de São Paulo. É isso, gente. A gente quer debater e construir. Debater e construir. Esse é um espaço de discussão, esse é um espaço de crescer enquanto sociedade. Antes de tudo, é um movimento social. Tá? Não adianta nada a gente olhar para a política, para os partidos, ficar xingando, porque isso não vai levar a nada. Se as coisas te incomodam, participe. Tá? O ecotrabalhismo ele não é um movimento só para pedetistas, ele é um movimento que tem abertura, você pode se filiar ao ecotrabalhismo, mas não ser filiado ao PDT. Claro, tem coisas que vão funcionar um pouco diferente, mas você vai ser parte da discussão como um todo. E mesmo a galera que não é do estado de São Paulo, o ecotrabalhismo também está se fundando e se estruturando nos diferentes estados do Brasil. Então procurem os respectivos presidentes estaduais, porque é através desses contatos que vocês vão conhecer quem na sua cidade está mobilizando o movimento. E, acima de tudo, participem das discussões, gente. Eu acho que, assim, como alguém que durante tantos anos trabalha com formação política, seja dentro do meu ativismo, durante os anos que eu fui coordenador no Teto, seja através da minha atuação hoje em dia com o ecotrabalhismo, a coisa que eu mais entendo é a gente precisa se formar, se informar, e participar. Eu brinco sempre com a Vinícius, eu admiro muito a galera que tem a capacidade de participar no Twitter e tal. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa paciência. Respeito, admiro e acho que é importante sim, sabe? Mas eu sou o cara do cava-buraco. Eu falei que eu sou domador de minhoca porque eu adoro fazer as pessoas começarem a adotar compostagem. Então, assim, eu acho que a compostagem não é o fim em si mesmo, a gente não precisa ser essas coisas de ecofascismo como a Xuxa. Não é que o bicho é a centralidade. Gente, todos somos partes de uma coisa muito mais complexa. Como é que eu interajo? E isso é como é que eu interajo, inclusive, enquanto sociedade. Enfim, queria agradecer muito o espaço, Vinícius, de verdade. Queria agradecer de ter dividido esse momento contigo, Bárbara. Foi sensacional. A gente tem que sim repetir mais vezes isso, com certeza. Nós vamos repetir. Nós vamos repetir. E mais uma vez, convidar todo mundo a conhecer o ecotrabalhismo nos diferentes estados. Procurem as lideranças locais, gente. Eu estou conhecendo, estou me apaixonando, estou me envolvendo e estou achando demais. E assim, quero agradecer muito vocês dois. Um prazer conhecer pessoas com uma mente tão brilhante, tão esclarecida, com uma cabeça tão aberta, né, para essa nova posição que a gente tem que tomar dentro da política, que isso é realmente o futuro, não adianta, a gente não pode olhar para trás. A gente olha para trás para aprender e não para repetir, né? E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: estou muito feliz mesmo. Gente que está assistindo, quero que curtam o vídeo, sigam o Politicamente Interagindo, porque a gente está aí na luta, eu, a Laura e mais um grupo enorme de mulheres e homens já inseridos também no ambiente. Curtam. Cliquem, e assim, vou te dizer, tu é criador de minhoca, né? Eu sou criadora de sabiá livre. Eu abria a tela, um pedacinho da minha tela, da sacada, e eles vêm aqui em casa. E eu tenho um, que é o Boni. O Boni vem todo dia e canta para mim de manhã. Ele é um fofo, imagina um fofo. Hoje ele deixou eu chegar isso aqui dele, ó. Ele só come e vai embora, mas a gente se dá bem. Então tá, gente, um grande beijo para todo mundo. Semana que vem tem mais, a gente vai continuar nessa série incrível do ecotrabalhismo nas próximas semanas. É isso aí. Um beijão, gente. Obrigada, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau.